Você achou aí Lucas, capítulo de número 13? Se dirige aí ao versículo de número 10, que escrito está: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a a si e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes vinde para serdes curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. E você diz amém. Meus irmãos, eu quero tratar desse assunto. É lógico, não tenho intenção de abranger o tema todo na mensagem de hoje, até porque não dá, o tema é complexo. Mas eu quero falar de batalha espiritual, de luta espiritual, tomando por base esse texto. Embora haja uma ressalva, um destaque à questão do sábado, mas eu quero tratar principalmente da libertação desta mulher. Chama a atenção alguns pontos. Primeiro, porque a mulher era uma frequentadora da igreja da época. A igreja onde se reuniam o povo para aprender da palavra de Deus, para a Deus prestar culto. Não era um culto que nem no templo. O culto no templo envolvia essencialmente sacrifícios, como atos de adoração. Na sinagoga, que os judeus desenvolvem a partir da sua passagem pelo cativeiro na Babilônia, mais parece um subterfúgio para eles que não podiam construir um templo na Babilônia e a Deus ali prestar culto. Então eles criam as sinagogas, que eram lugares de reunião, onde se prestavam culto a Deus, mas não com toda a liberdade, com todo o conteúdo que se prestava no templo. Eles voltaram do cativeiro e trouxeram para Jerusalém ou para a Judéia esse costume. E as sinagogas se tornaram para o povo de Deus a igreja. Assim como nós temos o templo, eles têm as sinagogas, ainda hoje. Era um lugar de estudar, de conhecer a Deus, de a Deus prestar culto, com algumas limitações. Então veja bem, a Bíblia diz que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se.
era uma frequentadora de culto, era membro de uma igreja, por assim dizer, era uma adoradora de Deus. Todavia, ela sofria com uma enfermidade que a deixava encurvada. Essa enfermidade é identificada por Lucas, que era médico, como a enfermidade de ordem espiritual. Logo, significa dizer que existem enfermidades cuja origem é biológica, mas existem sim enfermidades que são causadas pela presença, pela ação de espíritos malignos, por demônios. E aqui está um desses exemplos. Olha que interessante, pois as palavras falam muito. Devido a essa enfermidade que era de origem espiritual, ela não conseguia endireitar-se, ela não conseguia ter uma postura ereta, normal. Falando de uma forma espiritual, ela não conseguia ter uma vida direita, uma vida reta, uma vida correta. Espiritualizando o negócio aqui. Nos dias de hoje, ainda existem sim. Eu não estou dizendo aqui que todas as enfermidades, de modo nenhum. Mas existem sim enfermidades cuja origem é maligna. E aqui, olha que interessante. Jesus vai denunciar que esta ação é de Satanás. Que quando Jesus vai libertar esta mulher, a palavra que Jesus diz é: mulher, estás livre da tua enfermidade. Como assim? Não seria o ideal dizer, Senhor Jesus, seria ideal dizer, mulher, estás curada desta enfermidade? Porque enfermidade se cura, sim ou não? Só que aquela não é enfermidade para a cura, é uma enfermidade para a libertação. Porque através daquela enfermidade, Satanás escravizava aquela mulher, não deixava ela ter uma vida plena, não permitia que ela se endireitasse. Olha que fantástico isso daqui. Diferente de outros eventos em que Jesus expele demônios, expulsa demônios, como o de Gadara, como o do jovem, que o demônio o tomava e o lançava no fogo e na água. Ali há uma manifestação, ali há uma possessão demoníaca. As pessoas ali, elas estavam inconscientes, porque Satanás havia possuído o corpo delas e usava o corpo delas. Era uma forma também de escravidão. Mas neste caso, ela tem consciência. A pobre mulher até ia para os cultos, buscava a Deus, portanto. Mas mesmo assim, existia uma ação maligna, e através daquela enfermidade, Satanás escravizava ela. Significa dizer que tem várias formas que Satanás oprime vidas, escraviza vidas. Não necessariamente se dá por meio de uma possessão. A pessoa fica inconsciente e Satanás fica usando o corpo dela. Isso é uma das formas. Nós podemos dizer que é uma das formas mais graves de escravidão. O pobre do Gadareno, ele vivia nos sepulcros, vivia se machucando, gritando que nem um louco. Perdeu família, perdeu
o convívio com a sociedade, portanto, perdeu o emprego, perdeu tudo, devido a uma ação demoníaca, uma escravidão de Satanás. Mas essa mulher, ela vivia em sociedade, ela até ia para a igreja, mas mesmo assim, o inimigo a oprimia, a escravizava através de uma enfermidade. Aqui nos mostra que existem outras formas do inimigo dominar, prender, escravizar vidas. Essa mulher não está endemoniada, mas ela sofre por uma prisão maligna, espiritual. E quer saber, essa mulher até fez certo. Ela buscou o Deus verdadeiro, ela buscava o Deus verdadeiro. Mas só que tem um detalhe aqui que é muito importante. Ela buscava o Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro, mas no lugar errado. Como assim no lugar errado? Porque naquela sinagoga se reuniam líderes, se reunia uma comunidade que não tinha fé suficiente, que não tinha comunhão suficiente com Deus, para dizer, primeiro, para discernir que ali não era uma enfermidade de ordem biológica, era uma enfermidade de ordem espiritual. Portanto, não tinha ali um povo que tinha intimidade com Deus suficiente para discernir que aquele espírito que operava naquela mulher era um espírito de ordem maligna. Não tinha intimidade com Deus suficiente para ordenar aquele espírito maligno que deixasse aquela membra daquele corpo. Portanto, era uma igreja que até se reunia, que até cultuava, que até estudava a palavra, mas não tinha com Deus intimidade, não recebera de Deus autoridade. É tão certo que ao ver o milagre acontecendo, sendo realizado melhor, o líder, o que está dirigindo, ao invés de glorificar a Deus, porque uma pobre alma foi liberta de 18 anos de escravidão, ele vai questionar o dia em que este milagre acontece. Ao invés de dar glórias a Deus, porque uma vida foi liberta, ele se prende a um costume, a uma tradição, que vem de uma interpretação errada da palavra de Deus. Eu não vou espiritualizar tudo, mas eu também não vou tratar tudo como natural, não, porque eu vou me tornar como esses crentes aqui, ó. Eles naturalizavam tanto as coisas que tinha uma membra deles lá, oprimida pelo diabo há 18 anos, e eles não conseguiram ajudá-la de jeito nenhum. E quando chegou alguém que tinha autoridade para socorrê-la, eles ainda a criticaram. E tu pensa que não tem essa ruma de crente no dia de hoje, não? É verdade, tem aqueles que espiritualizam tudo, mas tem aqueles que naturalizam tudo. Por isso que a Bíblia nos chama para sermos moderados, nem 8 nem 80, é palavra de Deus, é a palavra de Deus. Nós temos que ter a sensibilidade, nós temos que ter comunhão com Deus, para que Deus se sinta à vontade de nos tocar, de nos revelar, de nos mostrar, e quando Ele nos mostra, Ele nos revela e também nos dá autoridade para desfazer as obras do diabo. Eu lembro da minha sogra questionando isso daqui, de crente que até recebe a revelação, não recebe a autoridade. Está errado, irmão. Minha sogra quase que entra em depressão um período, porque uma turma orar lá no trabalho dela, e sempre que eles iam orar, eles viam algum capeta, eles viam algum demônio, eles viam alguma obra de macumbaria que fizeram para acabar com o negócio dela. Não é verdade, minha esposa? E eles oravam e tal. Beleza. Quando eles iam de novo, tipo, na outra semana, está lá o negócio de novo, está lá a obra de novo, está lá o capeta. Oxe!
E ela ficou muito mal, muito mal. Nós tivemos que sentar e conversar com ela. E uma das coisas que eu falei para ela, irmã, tem alguma coisa errada aí. Porque o Deus que revela é o Deus que tem poder e dá autoridade aos crentes para desfazer, para destruir. Então, se esses crentes ficam voltando, é sempre a mesma coisa, então tem alguma coisa errada aí. E o Senhor Jesus nos deu autoridade, irmã Solange, para desfazer as obras do diabo. Então, vamos orar, a senhora também vai acabar com esse negócio. Porque se for mesmo coisa do diabo, vai ser destruído no nome de Jesus. Foi assim como ela começou a voltar a ter paz. Ela vivia com medo, angustiada, perturbada, e quase que entra numa depressão. Então veja que interessante, era uma ação do diabo, de Satanás. Satanás significa adversário, o diabo significa tentador. Ele é o adversário de Deus e do povo de Deus e o tentador do povo de Deus. Essas são as principais ações dele: se opor e tentar, acusar. Jesus identifica, Jesus liberta. Jesus liberta aquela mulher que há tanto tempo buscava Deus. Ela só foi liberta quando teve um encontro com o Filho de Deus. A libertação que vai permanecer é a libertação que acontece quando há uma conversão, quando há um encontro real com Jesus. Porque senão acontece de o demônio sair e passar um tempo vagueando e voltar da onde saiu, da vida da onde saiu. Jesus falou isso. E voltando, encontrando a casa vazia, adornada, limpa, ele entra novamente naquela vida e ele reforça o retorno dele, a permanência dele com mais 7 demônios. Aquela mulher foi liberta de fato porque ela teve um encontro com Jesus. Mas deixa-me falar da ação do diabo. Aqui ele coloca uma enfermidade, ele escraviza através de uma enfermidade. Nos dias de hoje acontece isso com certeza. Na terça-feira passada eu dei o testemunho aos irmãos que foram para a oração do que acontecera, do pastor que num trabalho de missão orou por uma irmã, tinha se reconciliado há poucos dias, ou quer dizer, alguns meses, e o pastor reparou que ela tinha uma ferida no pé que não sarava. Ela ia sempre de chinelinha rasteira, chinelinha simples para o culto, porque ela não podia calçar sandália, uma sandália fechada. E o pastor reparou aquela ferida, e ela relatou: pastor, essa ferida já faz tempo que eu tenho, já faz tempo mesmo. Eu já tomei todo tipo de remédio, já passei todo tipo de remédio, mas ela não sara, ela não sara. E naquele dia o pastor disse: pois eu vou orar por você, para Jesus lhe curar. E quando o pastor orou por ela, ela manifestou um demônio, de nome Exu Caveira. Pois Exu Caveira pega aí todo o teu mal, tu tem colocado na vida dessa mulher, e vai embora no nome do Senhor Jesus. E o capeta foi embora, irmão. Com poucos dias depois, a irmã estava dando testemunho que a ferida cicatrizou, fechou. Isso aconteceu conosco lá na Sabiaguaba, quando a gente estava fazendo missão lá. Outra irmã, a irmã Cristina,
que não podia levantar da cama, que o filho teve que ir para a casa dela porque ela não tinha como fazer as coisas, não conseguia nem andar. E nós fomos lá orar. O nosso Deus é Deus vivo, irmãos. Às vezes a crentaiada se acomoda no natural, mas Ele é Deus do sobrenatural. Por que a irmã não veio? Não, a irmã não está legal. Pô, vamos lá, vamos na casa dela, vamos orar. Quando a gente chegou lá, a irmã estava naquele preço mesmo, mal conseguiu ficar sentado. Irmão, vamos orar por você, viemos para orar por você. Em nome de Jesus, enfermidade, saia. Deixe essa irmã, no nome de Jesus. Estou eu orando e Deus falou ao meu coração. Ele disse o nome da entidade que estava na vida daquela mulher, que colocou aquela enfermidade nela. Tem gente que não acredita, mas eu que vivi, as testemunhas que estavam lá, sabe que esta é a verdade, o nosso Deus é vivo. Eu estava orando por cura e Deus mandou eu orar por libertação, porque o caso dela não era de cura, lembra? O que Jesus disse? Mulher, está livre da tua enfermidade. Era o caso da irmã Cristina. Ele me disse o nome da entidade que estava oprimindo ela, que estava escravizando ela. Irmã, o que é que você sentiu depois de terminar a oração pela cura? Eu senti uma melhora. Não, a bichinha estava do mesmo jeito. Aí uma das irmãs perguntaram, você viu alguma coisa? Eu vi um vulto. Irmão, vamos orar de novo. E agora eu vou orar por libertação. E eu fiz prova com Deus. Espírito da enfermidade, saia. Nada. Demônio da doença. Eu não lembro, mas eu fiz prova. Eu não citei o nome que Deus me revelou. Eu não citei. Eu citei 2 nomes antes. Espírito da enfermidade, espírito da doença, alguma coisa assim, eu não lembro. Eu nem lembro o nome da entidade que Deus revelou. E nada. Mas quando eu disse o nome da entidade que Deus me revelou, ela manifestou na hora. Confirmação que foi Deus que falou comigo. Deus falou em secreto, mas Ele revelou o demônio que estava ali escondido. Na hora que eu declarei o nome dele, Ele manifestou na hora. Ai, era você que estava aí, né? Pois pega essa doença aí, esse mal que você colocou na irmã, e vai-te embora no nome do Senhor Jesus. Sai! Quando a irmã tornou, já tornou pegando aqui nas costas, cadê a dor? E a glória desceu naquele lugar, não foi não, irmã Rosângela? Irmã Alexandrina, o poder de Deus desceu ali, foi unção, aquela escuridão deu lugar à luz da glória de Deus. Automaticamente a irmã botou a roupinha para ir para o culto e foi para o culto, foi dar o testemunho que o Senhor a curou. Ainda existe nos dias de hoje, Satanás ainda age assim nas vidas. Deixe-me dizer como ele opera. Ele ainda opera nas vidas de outras formas. Nós vamos ver então, Mateus capítulo de número 13, a parábola do joio e do trigo. Versículo de número 4, que diz assim: e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a colheram. Quando Jesus vai explicar a parábola da semente, ele vai dizer que esta parte que cai à beira do caminho e as aves do céu vêm e a comem. Na verdade, essas aves do céu representam Satanás, versículo de número 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.
Como é que Satanás também age nas vidas? Ele não escraviza apenas na possessão ou na opressão, colocando um tipo de enfermidade. Ele também age na vida dos descrentes, dos incrédulos, e isso se opondo à pregação do Evangelho. Como? Impedindo que a pessoa guarde a mensagem no coração. Impedindo que a pessoa venha depois meditar na palavra que foi pregada e pela palavra ser de alguma forma impactada, transformada. Satanás age assim. Você já pregou para alguém que ela te ouviu, e terminada aquela mensagem não resultou em nada? No outro dia é como se você não tivesse conversado sobre ela, sobre a vida eterna, sobre a salvação. Você já pregou para alguém que no outro dia, ou dias depois, ela nem lembra do que foi falado? Se bem que tem um bocado de crente que quando chega na terça-feira, ele nem lembra o que foi pregado no domingo. Será que é a ação do diabo, hein? Então, o inimigo, ele trabalha assim. As pessoas ouvem o evangelho, elas não compreendem, e por não compreender, Satanás se aproveita e arrebata, não deixando descer para o coração, porque a palavra, ela é poderosa. Se ela descer ao coração, ela vai surtir efeito. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4, Paulo vai revelar que o inimigo, ele trabalha também, fazendo com que a mente dos descrentes, dos incrédulos, tenha um bloqueio nelas. Haja um bloqueio na mente dessas pessoas para que elas não compreendam. Olha que interessante, na semeadura lá dos talentos, Jesus disse: as pessoas que não compreendem, Satanás arrebata. Se não compreendeu, babau, perdeu. O diabo vai fazer com que essa palavra não tenha nenhum efeito. Mas ele também trabalha para que a pessoa não entenda. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 3 diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem estarem encoberto, a pessoa não entende. Nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos, a capacidade de compreensão dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe uma ação demoníaca bloqueando a mente das pessoas para que elas não compreendam a mensagem, para que a mensagem não desça ao coração e elas se convertam. Os demônios trabalham desta forma. Por que você acha que há tanta dificuldade para uma pessoa entender, aceitar, se converter? Não está somente a questão do livre-arbítrio. A Bíblia está sendo clara. O inimigo trabalha para que elas nem compreendam. Como é que elas vão aceitar algo que elas não conhecem? Ou seja, ele age na raiz da causa. Por isso há tanta dificuldade das pessoas ao ouvir o evangelho se converterem. Não é só porque elas não querem, irmão. Na maioria das vezes é porque elas não entenderam. E não entenderam não é porque a gente não explicou direito. É porque existe uma ação de demônios que precisa ser neutralizada, que precisa ser destruída.
As coisas de Deus não acontecem somente no âmbito natural, acontece no âmbito sobrenatural. A igreja precisa entender isso, senão ela vai se tornar como essa sinagoga, que pessoas adentrarão oprimidas. A igreja terá contato com pessoas escravizadas, e essas pessoas permanecerão na escravidão de Satanás, porque crentes que estiveram convivendo com ela não têm autoridade, não usam a autoridade que recebeu. Agora você sabe que o diabo ele não age somente nos incrédulos, arrebatando a palavra quando eles não compreendem ou impedindo que eles venham entender. Esses demônios, eles se opõem à igreja, porque eles se opõem ao Deus da igreja. Ele resiste à igreja porque ele resiste ao Deus da igreja. Ele é adversário da igreja porque ele é adversário do Deus da igreja. Gente, quando Jesus veio, e ele veio para implantar o reino, o que mais nós vemos são relatos de embates entre Jesus e forças demoníacas. Por quê? Porque Satanás implantou na terra o seu império. Ele se acha senhor e dono do mundo, embora não seja. E Deus, vindo na pessoa do seu filho para implantar o reino, o que você acha que vai dar se uma nação guerreira, poderosa, conquistadora, for a outra nação? Vai dar guerra, sim ou não? A outra nação que está posta lá e não quer sair e se sente dona, ela vai guerrear para não perder aquele território. E aí foi o que aconteceu com a vinda de Cristo. Jesus vem trazendo o reino, ele é o rei deste reino. E o que acontece quando ele vem? Já tem um império maligno estabelecido, o império de Satanás. Mas Jesus recebeu poder para vencer a serpente. Ele recebeu poder para pôr em liberdade os cativos de Satanás. É por isso que aonde ele chegava, os demônios se antecipavam e diziam: vieste nos atormentar. Existe um conflito, existe uma guerra que se iniciou com a vinda do Filho de Deus, uma guerra aberta, declarada, onde Satanás não quer perder o seu território, o seu terreno, mas o Evangelho chega e chega tomando espaço, alcançando, libertando corações e vida. E é assim que o Evangelho, o reino se expande. Ele não se expande em terras, ele se expande em corações que são alcançados pelo poder de Deus. Mas Satanás vai se opor. Ele tem as suas estratégias. Ele vai se opor à igreja. Ele se opõe à igreja. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, no capítulo de número 6, se não me falha a memória, o versículo de número 10, que a nossa luta, nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós temos que lutar contra esses demônios que estão a serviço do diabo, que tem um rei, que tem um império, e eles querem continuar escravizando vidas. Não tem outra agência na terra que Deus vai usar para avançar com o reino, destruindo o império das trevas, senão a igreja. Não tem outra agência, é a igreja. Por isso Paulo declara que há guerra. Nós estamos guerreando. É o versículo de número 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos numa luta, numa guerra, nós fazemos parte do reino e como
representantes e parte desse reino, nós estamos avançando com o reino na terra. E há um que se opõe, é o império das trevas. Existe ação espiritual dos demônios para intentar frear esse avanço da igreja. Ele tem as suas estratégias. No exemplo de Jesus, como é que ele age contra o crente? Tentando. Ele tenta o crente para que o crente peque e se torne um peso morto. Faz parte da igreja, mas não causa nenhum dano nas trevas, mas foi chamado para causar. Porque o crente cheio de culpa, o máximo que ele faz é frequentar cultos. Então, uma das estratégias de Satanás para frear o avanço da igreja é a tentação. Lucas capítulo 4, tentação de Jesus, vamos usar o exemplo de Jesus. A outra estratégia que ele usa é fazer com que mesmo o crente andando com Deus, ele se perca na caminhada, não entendendo e nem aceitando o plano de Deus para a vida dele. Sabe qual é o exemplo que eu quero usar aqui? O de Judas Iscariotes. Acho que é João 13, vai dizer que Satanás encheu o coração de Judas. Aí Jesus disse, então vai, faz o que tu está querendo fazer aí. Judas se tornou um traidor porque ele ouviu muito o tentador. Judas não aceitou o plano de Jesus porque ele ouviu muito o diabo. Ele deu ouvido ao diabo. E Pedro ia caindo nessa também. Jesus disse, eu vou morrer, eu vou sofrer. Aí Pedro chamou Jesus à parte, faz isso não, Senhor. Não te deixe acontecer isso. Vai atrás de mim, Satanás. Pedro já estava indo na onda de Jesus também. Então não pense que o diabo só trabalha tentando a gente para pecar, ele também trabalha para tentar desviar o nosso coração da vontade de Deus nas nossas vidas. Tentando com que nós nos tornemos crentes insubmissos, que não aceitam o que Deus tem para nós, que questionam os planos de Deus. Judas se perde porque ele espera um Cristo que vai reinar sobre Israel, vai vencer Roma, vai estabelecer o reino na terra, vai ser rei na terra e ele vai ser um dos seus ministros. E quando ele começa a compreender, e Jesus fala que o reino dele não é daqui, que Jesus não vem reinar sobre tronos humanos, ele vem reinar sobre corações convertidos. Ele não vem ser Senhor conquistando por meio da força e das armas, ele vem ser Senhor conquistando pelo poder do amor. Judas não se interessa por essa proposta do Senhor Jesus, ele rejeita Jesus no coração. Satanás esteve ali, fazendo com que os pensamentos dele se voltassem de forma contrária para Cristo. Satanás, ele tem poder para frear a igreja, irmão. Tem não, pastor? Tem. Tem não, pastor? Tem sim. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 18. Nós, porém, irmãos, sendo privados, pelo que bem quisemos, o apóstolo Paulo está escrevendo, uma e outra vez, 2 vezes, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Espera aí, aqui é o apóstolo Paulo, meu irmão, o homem dos dons, apóstolo, mestre, pastor,
Pode botar aí tudo que é ministério, o homem tinha. Mas ele foi impedido, ele reconhece que ele foi impedido de ir até os Tessalonicenses, de compartilhar com eles o evangelho, de estar com eles para edificá-lo. Satanás tem poder de se opor e até impedir o avanço da igreja. Mas qual a igreja? A igreja que não se vale da sua autoridade. A igreja que não usa a autoridade que recebeu. A igreja que não usa das suas armas. Essa é a igreja que ela é vencida pelo diabo e ela pensa que está sendo vitoriosa. A mesma palavra que diz que o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos, ele bloqueia, ele coloca uma escuridão, um impedimento, é a palavra que diz também que nós recebemos autoridade, nós temos armas espirituais para destruir esta ação maligna, irmãos. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, o apóstolo Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as obras do diabo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir os conselhos e toda altividez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Satanás trabalha para que as pessoas não conheçam a Deus, pois nós temos como igreja de Deus autoridade e poder para destruir esta ação do diabo e as pessoas virem conhecer o Senhor e se converterem ao Senhor. Não são governos humanos que têm essa autoridade, é a igreja do Deus vivo, pois assim como Jesus, ele foi revestido pelo poder do Espírito Santo, e como ele mesmo disse, que ele expulsava os demônios pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, ou seja, pela ação do Espírito de Deus na vida dele, ele disse, ficai em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder, eu vos enviarei a promessa de meu Pai, o Espírito Santo, ele vai dar poder para vocês serem minhas testemunhas. Jesus libertou os endemoniados, Jesus curou os enfermos, porque o Espírito de Deus era com ele, porque o Espírito de Deus o dotava deste poder, pois o mesmo Espírito de Deus que estava sobre Jesus, agora está com a igreja, está na igreja, ele se move através da igreja. Meus irmãos, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, pois andava por todas as partes, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38, pois o mesmo Deus, o Espírito de Deus que era com Jesus, agora está na igreja. Satanás continua impedindo o avanço do evangelho, continua botando bloqueio nos corações, nas mentes, mas tem uma que pode destruir, que pode desfazer, é a igreja. É a igreja. Agora você acha que vai chegar Satanás, sai, e ele vai sair, se você não tiver intimidade com Deus. Teve uma turminha, tinha uns filhos de uns sacerdotes, chegaram para expulsar demônio, falaram, no nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dessa vida. Aí o capeta diz, eu sei quem é Jesus e também conheço Paulo, mas vós quem sois? Avançou sobre eles, rasgou a roupa deles, meteu a sola neles, e para eles serem livres, eles tiveram que saírem voado. Nós vamos para uma viagem missionária, tu quer ir de qualquer jeito? Nós vamos na proposta de libertar vidas.
salvar vidas, incendiar uma igreja. Você quer ir de qualquer jeito? Você pensa que isso é viagem de lazer? Tu acha que o diabo vai ficar olhando para você e dizendo, venha, sinta-se à vontade, quer um lanchinho? Ele vai investir contra a tua vida, para que você não vá. Ele vai investir contra a tua vida, para que se você conseguir ir, você ser um peso morto. Ele vai investir contra mim e a tua vida, para que a gente estando lá, a gente seja como esses crentes aqui, que tenham pessoas oprimidas do nosso lado, e a gente não tem autoridade para libertá-la. O poder tem, mas esse poder tem que ser buscado. Esse poder tem que ser acessado, crente. Na história daquele jovem que o espírito maligno jogava ele no fogo, na água, o pai desesperado procurou os discípulos oraram, nada aconteceu. Depois o pai procura Jesus, por favor, me ajuda, me socorre. Se tu podes fazer alguma coisa, cura meu filho. Jesus disse, se eu posso, a questão não é se eu posso, a questão é se você crê. Porque tudo é possível ao que crê. Jesus pode todas as coisas, a questão é quem busca ele se crê. Senhor, me ajuda na minha falta de fé ou na minha pouca fé. Aí Jesus traz o menino aqui. Boa, capeta, pega o beco. Versão cearenseis. Sai, capeta. O capeta foi embora, estribuchando, mas foi. Mas antes disso, Jesus deu uma lapadinha na geração incrédula. Até quando eu vou estar com vocês? Aí os discípulos chegaram, Senhor, o que aconteceu? Nós oramos. E o capiroto não saiu. Pois é, essa caixa de oração, essa caixa de demônio só sai com jejum e oração. Os demônios são territoriais, eles trabalham, eles são bem organizados e eles trabalham em áreas. Tem uns demônios que trabalham aqui, tem uns demônios que estão lá. Eu não sei que tipo de capeta está lá, irmão. Eu sei que demônio tem poder, mas eu sei também que o meu Deus é o Todo-Poderoso. Jesus mandou um recadinho para os discípulos, vocês têm que orar mais. Vocês têm que jejuar. Vocês não vão conseguir libertar vidas de qualquer jeito. Primeiro é ter intimidade, é ter comunhão. Nós obtivemos a comunhão por intermédio da cruz, quando nos convertemos. Glória a Deus. Já tem o essencial, mas tem que investir na oração, crente. Existe um poder que precisa ser acessado. E esse poder é acessado quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós pedimos, quando nós juntamos a oração e jejum. Jesus disse que buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, pedi e recebereis, porque vocês sendo maus, vocês recebem, vocês dão coisas boas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Sabe, o Senhor Jesus quer, irmãos, que nós avancemos com o Evangelho, que nós venhamos a destruir as obras do diabo, venhamos pôr em liberdade os cativos, como Ele fez. Ele quer que nós devemos a dar continuidade a essa obra. Em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 1, Jesus chama os 12 e dá a eles poder e autoridade para expelir demônios. Capítulo 10 começa assim, chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. No capítulo de número 10 de Lucas,
Jesus agora chama os 70. Entrega a eles a autoridade. No versículo de número 18, voltando das missões, versículo de número 17, perdão, voltando das missões, eles declaram, voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Jesus disse: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Quando a gente vai lá para Marcos, a grande comissão, pois agora não são mais os 12, nem apenas os 70, em Marcos está declarado que Jesus está agora convocando, comissionando todos os seus discípulos, e ele diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, e estes sinais hão de seguir os que creem em meu nome, expulsarão demônios. Existe uma guerra, irmãos, e nesta guerra o adversário se opõe. O adversário está escravizando vidas. É nosso papel no estabelecimento do reino colocar estas vidas em liberdade. Como? Expelindo os demônios, apresentando o evangelho a elas, para que elas se convertam a Cristo, e sendo habitadas pelo Espírito Santo, os demônios não voltem mais para a vida dela. É nosso dever como igreja. Se não fizesse parte do trabalho da igreja, não estaria isso registrado em Mateus 10, quando ele envia os 12, em Lucas 10, quando ele envia os 70, em Marcos 16, quando ele envia toda a igreja, todos os seus discípulos. Ou nós queremos ser uma igreja em que vidas entrarão amarradas, continuarão amarradas, sem conhecer o evangelho pleno que liberta. Você acha que Deus quer que sejamos esse tipo de igreja? É preciso, além de ter essa intimidade com Deus, de exercitar a oração, o jejum, para buscar este poder, nós precisamos ser corajosos. Jesus, quando esteve sendo acusado pelos fariseus, pois o acusaram de ser alguém que, pelo poder do diabo, desfazia ou expulsava os demônios. Jesus disse: não, um reino não pode permanecer se ele se dividir. Se eu expulsasse Beelzebul por Beelzebul, seria um reino dividido, mas eu expulso o demônio pelo poder de Deus. E ele vai falar algo muito interessante, porque ele fala de entrar. Quem é que pode saquear uma casa de um valente, se primeiro não entrar e manietar o valente? Ele está falando que a igreja precisa ter essa coragem de confrontar o valente, que é Satanás, no poder do mais valente do que ele, que é Jesus, e amarrar o diabo para poder saqueá-lo. E o que nós vamos saquear de Satanás? As vidas que ele escraviza. A igreja precisa ter coragem. Não pode ser aqueles crentes que, ao ver um endemoniado, se afasta, corre. Se vê um demônio valente, o irmão Gleides, que se converteu há pouco tempo, se reconciliou há pouco tempo, eu gosto de contar esse testemunho dele. A gente abriu um trabalho lá no Janguru Sul,
Irmão, pensa no lugar para ter demônio. Irmão, falou em evangelismo, falou em missão, falou em demônio, irmão. Isso é se você quer ser usado por Deus. Se você quer ser um agente de Deus. Se você quer ser alguém que Deus vai usar para libertar vidas, salvar vidas. Mas deixa eu falar dos crentes que não tem coragem de manietar o valente. Está lá ele orando, terminou o culto. E uma pessoa entrou e manifestou lá. E pegava as cadeiras e jogava nessas cadeiras de plástico, não eram as cadeiras que a gente tinha recebido doação, cadeira que é uma emendada na outra, a base toda de ferro, cadeira pesada, que era cadeira de cinema. Eram uns 4 homens para carregar aquele bloco de cadeira. O demoniado fazia assim, ó, os crentes quando viram aquilo, meu irmão. A porta de entrada, que era a porta de saída, ficou pequena para os crentes, então as janelas ficaram. Foi a saída, e a crente saindo pela janela, todo jeito. E ele disse que foi orar e o demônio ainda conseguiu tocar nele e rasgou a camisa dele. Aí ele disse que quando o demônio tocou nele, ele dobrou o joelho aqui e foi orar a Deus. E os crentes, irmão, os crentes que ficaram correndo, o demônio atrás dos crentes. Por incrível que pareça, os crentes correndo, irmão. Oh, que vergonha, irmão. Vergonha, o povo que recebeu Jesus na vida, o mais valente do que o valente. Oh, meu Deus. Só Jesus para aguentar esse povo, né? Não? Ele ficou orando, e os crentes estão correndo, ele orando, pedindo: Deus, tenha misericórdia de mim. O inimigo querendo me envergonhar, Senhor. Mas honra teu nome. Fez uma oração lá e Deus encheu ele de autoridade. Quando ele levantou, irmão, o demônio olhou, viu ele, veio para cima dele, já veio para pegar ele de novo. Só quando ele estendeu a mão, endureceu. Você crê nisso, crente? Eu creio, meu irmão, já vivi coisas tremendas. Ficou duro, ele ficou parado, não conseguia se mover. Ele disse: no nome de Jesus, sai dessa vida agora. Capeta saiu, a pessoa ficou normal. Mas teve crente que correu. Quem nós vamos enfrentar nesta viagem? São demônios. Demônios já estão trabalhando para você não ir para essa viagem. Eles trabalham de várias formas, na finança, briga na família, lutas internas, querendo que você não leve a sério o orar e o jejuar. Ele está trabalhando, irmão, para que, se você conseguir, você ser um peso morto. E com medo, vixe, meu irmão, o pastor falou lá que os filhos lá do sacerdote, Cefas, for orar, o capeta voou em cima dele, meteu a pia neles, misericórdia. Não pegue essa palavra aí não, irmão. Pegue a que tem que ter intimidade, então busque intimidade. Para você ser um dos que vai chegar, porque assim, a gente vai dividir em equipes, preste atenção. Eu vou com uma equipe, a irmã Rosângela com outra, o evangelista com outra. Talvez você vá numa equipe que nem esteja eu, ou ela, ou ele, um irmão mais experiente. E aí talvez seja você que Deus vai usar. Não vou jejuar não, que dá dor de cabeça. É para dar dor de quê, irmão? É para dar dor de cabeça, dor de estômago. É jejum. É para dar dor mesmo. Se não der dor, não é jejum. Nós precisamos levar a sério a nossa parte.
para que Deus nos leve a sério também. O poder de Deus é o poder que está disponível à igreja para que a igreja represente Deus aqui na terra. Jesus é representado por esta igreja que prega a sua palavra e em seu nome expele demônios e destrói as obras do diabo na terra. O Senhor é representado quando nós militamos pelo seu nome. É legal, é massa, é bom a gente estar junto, só adorando. Glória a Deus, aleluia, mas Jesus quer mais de nós. Ele quer que nós o adoremos nas ruas, nas praças, nas cidades, nos lugares onde estão abandonado o povo. Nós chegamos lá com Deus Todo-Poderoso, que é poderoso para salvar, libertar, transformar famílias inteiras. Esse poder está para nós.